Não, tá certo, é que tá tocando a música. Deixa eu me parar. Pessoal, então a gente vai começar nosso projeto Vida. Mais um ano começando, né, para a nossa MP. Com a graça de Deus, nós temos feito esse projeto há muitos anos. E com a graça de Deus a gente tem aprendido muito. E nossa oração, né, a oração da nossa diretoria, é que esse ano não seja diferente. Que nós possamos aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre o que Ele espera da gente. E o versículo que a gente escolheu como tema, né, para esses 3 dias, está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o versículo tema que nós escolhemos. Aí, Missão Impossível, vocês vão entender ao longo dos 3 dias por que a gente está falando disso, por que a gente está falando um pouco de falar sobre o evangelho. A gente vai falar em 3 aspectos diferentes da nossa vida. E eu vou orar para a gente começar. Senhor Deus, nós te damos graças por estarmos mais uma vez na tua casa. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso conosco e tem permitido que nós possamos aprender cada vez mais sobre a tua palavra. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe nessa noite. Abençoe ainda quem está chegando, que nós possamos ter um tempo de edificação na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou chamar a equipe de cânticos. E enquanto a galera vem aqui para frente, cumprimenta todo mundo aí que está à sua volta. Às vezes você não falou com as pessoas, dá oi para quem está do seu lado, enquanto a galera vem aqui para frente. Boa noite, galera. Nossa, ninguém me respondeu. Boa noite, gente. Boa noite. Animação, é segunda-feira, mas vamos, né, ter um pouquinho de ânimo. O primeiro cântico que nós vamos cantar nessa noite é Hoje é tempo de louvar a Deus. Que você possa louvar ao Senhor e adorá-lo neste momento, cantando com a gente. Hoje é tempo de louvar a Deus.
maravilhosa graça. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis.
Quero chamar o reverendo Vitor para vir aqui à frente. Reverendo Vitor é lá da Igreja do Tucuruvi, amigo nosso, de UPA. Pode falar assim, a gente entrega um pouquinho. E eu vou pedir para o Áquila vir fazer uma oração pela vida do Vitor, por favor. Grande Vitor. Bora lá. Senhor Deus, Pai querido Deus, primeiramente venho agradecer por essa noite aqui, ó Deus, quando muitos jovens, muitas pessoas aqui reunidas, ó Pai, para engrandecer Teu nome, que esse projeto Vida seja um diferencial na vida de cada um deles aqui, Pai. E como um servo de Ti, o Vitor veio trazer a palavra hoje, Senhor Deus, abençoe a vida dele, abençoe toda a sua pregação, todo o nosso entendimento também para entender tudo que ele falou, Pai. Obrigado novamente por essa noite. Abençoe cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Estou feliz de estar aqui. Acho que a última vez que eu vim aqui mesmo eu era da UPA. Acho que eu era presidente da Sinodal de UPA. A gente estava fazendo acampamento. Então tem muito tempo aí, uns 10 anos, alguma coisa assim. Feliz de estar aqui com vocês. E a gente vai falar hoje sobre servir. E eu vou fazer várias perguntas para vocês e eu queria que vocês participassem. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é se vocês são daqueles que participam ou não. Vocês ficam quietos, assim. O Vini participa, que eu conheço o Vini. Pelo jeito vocês não participam não. Mas eu vou fazer pergunta mesmo assim. Se vocês me deixarem no vácuo, não tem problema. Queria fazer uma pergunta, então. O que vocês entendem por servir? E aí, enquanto vocês pensam no que vocês vão responder, o Vini, se ninguém responder, o Vini vai começar, porque rapaz, você mesmo. Então, se ninguém responder, o Vini é o primeiro, mas o que vocês entendem por servir? Enquanto vocês pensam, quero que vocês abram lá em 1 Pedro, capítulo 4, para a gente ler os versos 7 a 11. Esse texto que vai ser a base para a nossa compreensão do assunto. 1 Pedro 4, 7 a 11. O texto diz assim, ó: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, e servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. E aí, o que vocês entendem por servir? Um de cada vez, sem atropelar. Fazer algo por outra pessoa. Quem levantou a mão atrás? Diga. Disposto a fazer algo em prol das outras pessoas. Diga, Johnny. Boa. Abrir mão da sua vontade em benefício da outra. Por favor, meu irmão. Próximo. Tá certo. Exatamente. O próprio resumo da lei, ele se trata de servir. Exatamente. Diga, Elô. Legal. Trabalhar para o outro sem esperar algo em troca, foi isso? Legal. Mais alguém? Vai lá, Vitão. Legal. Trabalhar para glorificar a Deus, basicamente. Esse cachorro tá latindo aqui, às vezes eu não estou escutando direito. Mas... Quem mais? Mais alguém? Não? Beleza, é isso aí. O serviço, ele, na Escritura, ele é um assunto extremamente amplo, né? Por exemplo, quando Deus ele liberta o seu povo do Egito, ele justifica essa libertação dizendo: eu libertei o meu povo para que ele diz a Faraó, né, liberte o meu povo para que o meu povo possa me servir no deserto. Então o serviço ele começa evidentemente nessa perspectiva vertical, aquilo que nós fazemos a Deus, e ele, como o nosso irmão mencionou aqui, naturalmente implica no serviço horizontal, aquilo que nós fazemos, e vocês, majoritariamente nas respostas,
trouxeram, que é o serviço ao próximo, que é especificamente o que a gente vai tratar. Nós vamos afunilar para tratar sobre o serviço ao próximo, como que nós, crentes, temos essa responsabilidade mútua de uns para com os outros. Veja, a gente tem tratado sobre esse assunto igreja lá na Tucuruvi, e frequentemente a gente tem usado uma ilustração que é muito interessante, de que a igreja ela é uma embaixada, ela é um posto avançado de uma nação nos limites geográficos de outra nação. É o que uma embaixada basicamente é. Então, se você vai à embaixada dos Estados Unidos, ali na Vila Mariana, na Zona Sul ali, no momento que você entra no muro, você está nos Estados Unidos. Você está sujeito às regras e leis daquele país. Então, a igreja, ela é isso para o mundo. Quando nós entramos na igreja, e veja, a gente não fala só de prédio físico, mas quando a gente está no meio do povo de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, nós estamos nos limites de outra nação, da nossa cidadania celestial. E ser parte de uma igreja, e a gente fala aqui mesmo de membresia, de ser parte de uma igreja visível, traz responsabilidades. Então, se você, e você vai perceber naturalmente, se você não está envolvido com um grupo de crentes, como é que você vai servir a uma igreja? Como é que você vai servir aos seus irmãos se você não está envolvido com essa igreja? Se você chega numa igreja, logo que você chega naquela igreja, primeiro domingo que você chegou, você já vai sentar na bateria? Não vai chegar na bateria para tocar, não importa quem você seja, pode ser o Eloy Casagrande, né? Que você não vai sentar na bateria e vai tocar, porque você precisa estar envolvido com esse grupo de pessoas, com esse corpo que se reúne nesse local, para que você então possa servir. Então, uma coisa está atrelada à outra. Quem serve um ao outro dentro da igreja é quem é membro da igreja, é quem faz parte da igreja. E é isso que, de fato, se espera de nós. Porque ser membro da igreja é muito mais do que um status. O negócio que você coloca no seu currículo, diz, eu fiz parte de tal igreja, eu sou parte daquela agora. Não, na verdade é um ofício, é um trabalho, como o Vitor mencionou. É você se colocando à disposição de se abdicar, né, Johnny falou disso, e trabalhar e colocar a outra pessoa acima de tudo. Quem diz isso? O autor aos Hebreus. Olha lá rapidinho, capítulo 10, versos 24 e 25. Como que ele destaca? É só voltar em umas 5, 6 páginas na sua Bíblia. Ele diz assim, já está na tela: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Antes, trabalhemos. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ele está falando, você não pode deixar de participar de uma igreja. Antes, o que você precisa fazer? Participar de uma igreja e trabalhar. E servir ao seu irmão. Então, esse ofício, e é interessante a gente olhar para a origem desse ofício, onde começa o serviço dentro da igreja? Começa no Éden. Começa quando Deus ele institui ali os mandatos a Adão, e dentre os mandatos de Adão, ele diz que ele deveria ser uma espécie de rei, levando essa nação que se iniciava ali além dos seus limites. Então, ele deveria se multiplicar e encher a terra, e ele também deveria cuidar do jardim. E esse ofício de cuidar do jardim é um ofício sacerdotal, é um ofício de proteção daquilo que Deus havia criado e concedido. Onde Deus fazia presente? No Éden. E qual que era a responsabilidade de Adão? Proteger o Éden. Onde Deus faz presente? Na igreja, é no corpo de Cristo, é na reunião do povo do pacto. E o que a gente tem que fazer como povo do pacto? Nós temos que exercer a nossa função sacerdotal de proteger isso. Então, esse trabalho na igreja, essa ação servil de uns aos outros, ela começa no Éden, e o próprio Senhor Jesus Cristo, nos tempos da Nova Aliança, depois, né, da ressurreição de Cristo, esse ofício ele é estendido. E aí Pedro, um pouquinho antes, você pode voltar, você vai encontrar, ele vai chamar a igreja de uma nação de sacerdotes. Nós, então, recebemos essa mesma responsabilidade de trabalhar a serviço do reino de Deus, de proteger. Então, como sacerdotes, nosso trabalho, para resumir e enfatizar, é zelar pelo lugar onde Deus habita, a igreja. E como que a gente vai fazer isso? É servindo. De maneira muito prática, é separando o que é santo do que é profano. Exatamente aquilo que era feito, se você ler o livro de Levítico, ele é sobre isso. É sobre, você pode comer isso, você não pode comer isso. Por quê? Porque eu vou mostrar quem que é o meu povo e quem não é o meu povo. Você pode realizar tal ação, mas não pode tal ação. Por quê? Porque eu vou mostrar que vocês são diferentes das nações que estão ao redor. Então esse é o nosso trabalho, é diferenciar quem é a igreja e quem não é. E a gente faz isso através do serviço, né? Isso significa que você tem a responsabilidade de ajudar cada um dos que estão ao seu redor, cada uma das pessoas que se reúne aqui nessa igreja visível, nessa membresia, a andar em santidade.
a separar o que é santo do que é profano. Você tem a responsabilidade de fazer tudo o que você puder para garantir que a igreja e que as pessoas que frequentam a igreja, que são a igreja, estejam centradas no Evangelho de Jesus Cristo. Então, ser parte da igreja, ser membro da igreja, e aqui é o nosso pressuposto, não é algo passivo, é algo ativo. Eu não sou membro da igreja, eu venho, sento no banco, consumo e vou embora. Não, eu trabalho, eu sirvo, eu toco, eu me coloco à disposição, eu me envolvo na vida dos irmãos, e a gente vai terminar falando sobre essas aplicações mais práticas. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Essa foi uma introdução, mas eu prometo que o resto não vai ser tão longo quanto essa introdução. Diga, meu irmão. Hebreus 10, 24 e 25, foi o que eu li aqui agora. Então, uma segunda pergunta, para a gente agora entrar na exposição que eu vou fazer do próprio texto de Pedro e aplicando já, reconhecendo como que nós podemos servir uns aos outros. Quero te perguntar quais são as dificuldades que você tem para servir, ou então as dificuldades que você enxerga para realizar algum tipo de serviço. Evidentemente, vocês não fazem tudo na igreja, e nem receberam os dons para fazer tudo na igreja. Mas dentro daquilo que você faz, ou que você enxerga que tem potencial para fazer, quais são as dificuldades que você enfrenta? Vamos lá, um de cada vez. Diga. Bom. Legal. A dificuldade de trabalhar com gente diferente. O que mais vocês enxergam de dificuldade? Diga. Uhum. Então, a dificuldade de colocar os interesses do meu próximo acima dos meus próprios. Uhum. Entendi. Legal. Então, a dificuldade seria de priorizar essa atividade diante de tantas tarefas que nós temos às segundas-feiras, né? Diga. Pode ir primeiro. Pode ir. Pode ir. Você mesmo. Uhum. Uhum. Sim. Legal. Legal. Boa. Falta de compromisso das pessoas. Meu irmão, diga. Uhum. Uhum.
Legal. Então, o desafio seria migrar, assim, de área, de mais ou menos de serviço, né? Acostumado a fazer tanto uma coisa e agora desafiar numa outra tarefa. Legal. Mais alguém, Elo? Entendi. Legal, bom demais, gente. Mais alguém quer participar? Não? Então, beleza. Legal, muito boas participações de vocês. Creio que, na medida que a gente for considerando o como servir, a gente vai conseguir responder boa parte dessas dificuldades e mostrar que, na verdade, nós podemos ultrapassá-las no serviço cristão e a Escritura nos dá os meios para isso. Então, quero voltar lá àquele texto de Pedro, que a gente leu no começo, que eu quero usar ele como a base para o como a gente servir. A gente já viu o que é o servir, especificamente para o nosso contexto, é esse auxílio mútuo, né? essa disposição de colocar o próximo acima de nós mesmos e assim desempenharmos os nossos dons trabalhando em benefício desse próximo. Nós já vimos a razão, passei bem rapidinho por ela, mas a razão é que Deus nos resgatou, e Ele nos resgatou para servi-lo e, consequentemente, para que nós sirvamos uns aos outros. Esse sempre foi o ofício. E Pedro, nesse texto que a gente leu, você pode olhar o verso 7, ele está olhando para o fim dos tempos. Ele está falando, o fim dos tempos está chegando, a coisa não é fácil. Né? O Paulo vai dizer lá a Timóteo que os homens vão de mal a pior, serão enganados, serão enganadores. Você lê o livro de Apocalipse, você encontra João ali vendo a grande e terrível Babilônia, que tem sangue de profeta dentro dela, que enganou a muitos. Então, o fim dos tempos ele é terrível. E aí Pedro está olhando para o fim dos tempos. Ele está falando assim, vai ser difícil, e não só isso, mas os próprios leitores originais dessa carta, eles já viviam dias difíceis. Eles eram, e você pode ler lá no primeiro verso, os crentes da dispersão, aqueles que haviam sido expulsos da sua própria casa, da sua própria região, porque haviam se convertido ao cristianismo e viviam conforme Deus ali desejava. Então, diante de tanto sofrimento, Pedro reconhece, e essa é a ênfase, é a tônica do texto, Pedro reconhece a necessidade desses crentes se envolverem uns com os outros, deles olharem uns para os outros e tomarem essas 3 atitudes. Eu vou pular a primeira atitude, que é a oração, no verso 7, vou começar do 8. Essas 3 atitudes que dizem respeito ao serviço, né? O trabalho mútuo. A primeira atitude que Pedro indica aí no verso 8, ele diz que nós, crentes, precisamos ter um amor intenso uns para com os outros. Pedro está dizendo aqui, literalmente, que esses crentes eles deveriam se amar de modo contínuo e determinado. A ideia dessa expressão intenso que ele usa é de um elástico. Não sei se você já fez, por exemplo, fisioterapia ou fez musculação com elástico assim. A ideia é de você puxar aquele negócio e você manter ele com toda a força, sem deixar ele estourar, porque vai doer, né? Quando ele estourar e vir na sua direção, mas manter ele com toda a força, sem soltar, sem afrouxar e sem fazer força demais também para que ele não estoure. Isso que é o amor intenso que Pedro está aqui recomendando, né? O amor que precisa ser mantido indo com força total. E aí ele dá uma característica muito interessante sobre esse amor mútuo, sobre esse amor que deve ser manifestado de um para com o outro. Ele diz que esse amor ele cobre uma multidão de transgressão. O amor cobre multidão de pecados, é o que ele está dizendo aqui. É muito interessante essa expressão porque ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento.
quando o sangue era aspergido ali, um animal era sacrificado, e o sangue dele era aspergido, derramado basicamente sobre o povo de Deus, ou então sobre, no dia da expiação, sobre os elementos do tabernáculo, aquele sangue ele cobria os pecados do povo. Essa é a imagem que ele está usando aqui, que esse amor ele é capaz de perdoar, tem um poder de perdoar pecados. Óbvio que ele não está dizendo que o amor que eu tenho para com você, ele é capaz de apagar o pecado que eu cometi aos olhos de Deus. Não é literalmente isso, mas é uma implicação disso. Naturalmente, o amor que eu tenho para com você é um reflexo do amor que Jesus teve por todos nós. Nós aprendemos o amor, e João vai dizer isso na sua carta, porque Deus nos amou primeiro. E como que Deus manifesta o seu amor de maneira mais clara, extraordinária? É na cruz do Calvário, é quando Cristo derrama o seu sangue, salvando-nos das nossas próprias transgressões. Então, o Cordeiro de Deus, quando é morto, seu sangue aspergido sobre as nossas cabeças, cobre essa multidão de pecados. E nós, então, somos capacitados, habilitados com esse poder de perdoar também pecados. É por isso que Jesus conta aquela história de um homem que tinha uma dívida extraordinária, grande, e ele é perdoado dessa dívida, mas ele não teve a capacidade de exercer perdão. Ele não entendeu o que foi feito por ele. E nós, quando entendemos o que foi feito por nós, nós temos também esse mesmo poder de perdoar pecados. Então, essa primeira ação que Pedro diz que nós temos que ter no serviço cristão. O serviço cristão começa como? Com amor mútuo. Começa com a demonstração desse amor, que vai com toda a força e que tem esse poder de perdoar a transgressão. A gente, quando está na igreja, a gente está muito perto das pessoas e a gente sofre, né, a irmã mencionou, com aquelas dificuldades, aqueles pecados dos outros, né? Puxa, o cara tinha que estar aqui no ensaio do grupo, não chegou, 15 minutos atrasado, o cara chega toda semana, que miserável, que Deus não dá um relógio para ele, né? A gente lida com os pecados uns dos outros, muitos pecados, né? E Deus, o que nós precisamos entender, que o texto está dizendo para a gente, é que a gente tem o poder de traspassar essas dificuldades. Às vezes, os pecados ou as dificuldades que nós temos de uns para com os outros, eles não são tão superficiais como um atraso num ensaio de grupo de cânticos. Às vezes eles são mais profundos, são famílias que têm dissensões enraizadas há anos na igreja, e aí os filhos não se falam, e as senhoras da igreja não se falam, e quando elas vão participar na escola dominical é para ver quem que é melhor, quem tem a família melhor. O que Pedro está dizendo para nós aqui é que a gente tem essa condição de, como corpo de Cristo, estender esse amor um para com os outros, e esse amor simplesmente faz com que os pecados eles sumam, eles percam a sua importância, eles sejam apagados, sejam ocultos, literalmente, à vista, à nossa vista. Então essa é a primeira ação servil que Pedro sugere, que Pedro indica a nós, que Pedro nos indica. A segunda ação, no verso 9, é que nós sejamos mutuamente hospitaleiros. O que isso quer dizer? Nos tempos em que Pedro escreveu e nos tempos do Antigo Testamento, a hospitalidade era algo essencial. Não era um tempo de hotéis 5 estrelas, não era tempo de resorts all inclusive, com tudo que necessário para você comer, né? Se você analisa a própria história de Jesus, você percebe que a história começa com falta de hospitalidade. Ninguém recebeu o casal, José e Maria, então Jesus nasce ali numa manjedoura, meio que improvisada, para o nascimento e para o sustento do bebê, o próprio Filho de Deus. Então, a hospitalidade era essencial, porque os viajantes, eles percorriam grandes distâncias, se encontravam cansados e não tinham onde ficar. Então, a prática da hospitalidade, da ação social, da justiça social ao estrangeiro, ao viajante, ela é enfatizada no Antigo Testamento. Você vai encontrar muitas referências nos profetas, na própria lei de Deus, a esse tipo de ação. E é isso que Pedro está fazendo referência aqui, a essa prática de você abrir a sua casa para receber alguém que às vezes você não conhece, de você se colocar numa posição desconfortável para oferecer conforto a outra pessoa. A hospitalidade, por isso, e especialmente nesses tempos onde eles estavam em terra estranha, né, os leitores aqui originais de Pedro, ela seria uma demonstração de uma nova e diferente maneira de viver a vida cristã. A hospitalidade, e muitos de vocês trouxeram esse aspecto do serviço, seria uma das principais formas, um dos principais testemunhos de como eu coloco os interesses do outro
acima dos meus próprios interesses. Porque pode ser a pessoa com quem você tem mais intimidade na sua vida. Você vai estar um pouco mais desconfortável, minimamente falando, se ela estiver na sua casa. Às vezes ela é daquelas que conversa, você chamou para comer uma pizza às 6h30, porque você sabe que a pessoa gosta de bater uma resenha. Aí deu 11h30, você está morto de cansado, segunda-feira, precisa ir para casa ter seu trabalho, e a pessoa não vai embora. E aí daqui a pouco você fala, e agora? É meu amigo, mas o que eu vou fazer aqui com essa figura? Como é que eu vou dispensar ele daqui? Então, a hospitalidade, naturalmente, ela traz desconforto para nós. E é por isso que Pedro recomenda ela aqui. Aliás, não porque ela traz desconforto, ele recomenda porque ela é uma maneira de testemunhar desse amor que cobre multidão de pecados, desse amor que é intenso de uns para com os outros. Então, e aí eu tenho uma frase que é muito interessante, que uma vez eu li, e eu achei que eu tinha anotado ela aqui, mas eu não anotei, mas vou lembrar ela de cabeça. A hospitalidade, ela é aquela ação que você realiza e você faz com que uma pessoa se sinta em casa quando você realmente gostaria que ela estivesse na casa dela, não na sua, na dela. Então a hospitalidade é assim que a gente deve exercer essa segunda atitude, né? Essa segunda atitude servil que Pedro oferece aqui. A hospitalidade era um sacrifício pessoal, porque exigia que as necessidades do nosso próximo, do nosso irmão, fossem colocadas acima da nossa própria hospitalidade. Então é por isso que Pedro diz aí, sede mutuamente hospitaleiros, né? Então acolham uns aos outros sem reclamar, sem murmurar, sem achar que é uma coisa ruim de se estar fazendo, apesar de ser incômoda. Justamente porque essa é a atitude que Deus espera de nós. E a gente é hospitaleiro não só na nossa casa de nome e sobrenome, a gente é hospitaleiro também, e tem como ser hospitaleiro na igreja. Às vezes tem gente que se sente fora, se sente não sendo parte do nosso grupo. E essa é uma forma de exercer hospitalidade. É você abrir e vai trazer incômodo, porque aquele grupo, vocês são amigos há 250 anos, mas vai ser benéfico você sentir aquele incômodo para acolher uma pessoa e fazer ela se sentir bem também no meio de vocês. Então essa é uma segunda forma pela qual Pedro diz que nós devemos servir uns aos outros, acolhendo-nos mutuamente. E a última forma que ele oferece aí nos versos 10 e 11, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, é do serviço, né? O uso dos dons, para mudar aqui a palavra serviço, o uso dos dons, o uso comunitário dos dons. E aí, a última pergunta que eu vou fazer para vocês é, quais são os dons que vocês têm? Quais são os dons que você reconhece em você mesmo? Acho que essa é uma pergunta mais pessoal, vou deixar vocês guardarem aí no coração. Tá com medo, né? Mas o Vini é músico, esse é o dom dele. Que isso. Então, quais são os seus dons? Pense aí, vou deixar você... Essa é uma pergunta que a gente faz na reunião do conselho, né? Quando o cara vai ser examinado, onde você se vê trabalhando na igreja? Aí o cara começa ali a compartilhar quais são as habilidades dele no trabalho comum, ou então que ele enxerga como sendo possível de realizar dentro da igreja. Então, quais são os seus dons? E se de cara você responde essa pergunta do tipo assim, eu não tenho dom. Não, eu não tenho nenhuma habilidade. Você precisa entender que está errado. Porque o texto diz aí, olha aí no verso 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O pressuposto de Pedro para aquela igreja e para todos nós é de que todos nós recebemos um dom dado por Deus. Essa, ele diz aí na sequência, é a multiforme graça de Deus, que nos concede essas habilidades para que nós sejamos bons despenseiros, bons administradores desse recurso que Deus nos concedeu. Os dons, eles têm um objetivo. O objetivo, Paulo escreve lá aos Efésios, capítulo 4, versos de 12 a 16, Paulo diz que Deus deu dons diferentes a cada um de nós com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Basicamente, Deus nos deu dons para que nós sirvamos uns aos outros, para que todos nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então, você, considerando quais são os dons que Deus te deu, se você é um bom músico, se você tem o dom de ser um bom administrador dos recursos, você pode servir como um tesoureiro na igreja, no presbitério, no sínodo, se Deus te deu a habilidade de ser um bom conselheiro,
de saber ouvir as pessoas e conversar. São esses dons que Pedro está dizendo que devem ser utilizados não para que nós sejamos exaltados, não para que alguém olhe para mim e fale, puxa, aquele cara é bom, ele toca bem. Não, aquele cara, olha, ele fala bem. Aquele cara sabe mexer no som, hein? Aquele cara, nossa, equaliza um microfone que é uma beleza. Ele é rápido para colocar os textos que o pastor fala no slide. Os nossos dons, eles não são um palco para que as nossas habilidades sejam reconhecidas, para que nós sejamos exaltados. Os nossos dons, e Pedro deixa muito claro aí, eles, primeiro, e a gente vai ver daqui a pouco no verso 11, servem para a glória de Deus, mas, evidentemente, para o benefício do nosso próximo. E como recebemos dons do Senhor, nós também recebemos a responsabilidade de usá-los adequadamente. Por isso que Pedro diz que devemos servir com os dons e como bons despenseiros. E aí você vai se lembrar daquela história daquele administrador que recebe os talentos do seu senhor, um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. O que tinha 5 dobra, vai para 10, o que tinha 2 dobra, vai para 4. O que tinha 1 fala assim, não, vou esconder, o negócio é guardar, porque quando o Senhor voltar, Ele é muito rigoroso, eu pelo menos um está aqui, não perdi, né? E aí o Senhor volta e fala assim, eu te dei recursos para que você fizesse o reino crescer, para que você fizesse com que o reino avançasse. O que você fez com esses recursos? É o que Deus, é o tipo de contas que nós vamos prestar a Deus naquele último dia. Ele vai chegar para cada um de nós e falar, eu te dei esse dom, o que você não usou? Eu te dei esse talento aqui, eu te dei esse recurso. E quando a gente fala de recurso, a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de dom, a gente fala de tempo, a gente fala de bens materiais. Deus me deu um carro. Se Deus me deu um carro, como é que eu posso usar o meu carro para servir o meu irmão? Ele não tem carro, eu posso passar na casa dele, vou desviar um pouquinho e vou trazer ele para a igreja. Olha só, o Vini, que mora em Guarulhos, né? Quem vai te levar para casa hoje, hein, Vini? Estou te arrumando uma carona já. Então, nós somos mordomos de Deus em tudo isso que nós recebemos, e eu adiantei aqui um ponto que eu ia trazer no final, mas especificamente, como o texto diz, nos nossos dons. E aí, só para a gente terminar, Pedro ele dá 2 classificações de dons, para te ajudar também a identificar qual é o seu dom. Ele fala assim, se alguém fale de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus disse. Então, se você tem o dom de ser um bom orador, se você acha que você tem habilidade para ser um professor da escola dominical, uma professora da escola dominical, se você tem habilidade para ser um bom conselheiro, uma boa conselheira, para se assentar com alguém e trazer a verdade de Deus à tona, então ele diz, fale da palavra de Deus. Mas se o seu dom é outro, se o seu dom ele tem mais a ver com uma força braçal, alguma coisa do tipo, e aí ele diz, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. E essa última expressão, antes dessa doxologia aqui, dessa adoração, ela também é muito interessante. Porque Pedro está dizendo assim, tudo que você precisar para servir, Deus dá. Faça-o na força que Deus supre. Deus concede. Você precisa de recurso para ajudar aquele irmão, é Deus quem dá o recurso. Você precisa de tempo, Deus dá tempo. Organize seu tempo direito aí e vai lá e faça o que tem que ser feito. O que é que você precisa para servir? O texto está dizendo, faça-o na força, naquilo que Deus mesmo supre e provê para que nós realizemos. Então, é isso que Pedro ensina para a gente, esse é o como. E aí, para terminar, eu queria trazer mais alguns comos aqui que o texto não nos traz, mas que a Escritura, de um modo geral, nos traz. E aí, esses são uns meios pelos quais a gente pode servir de maneira um pouco mais prática, mais intencional, de acordo muito com as dificuldades que vocês apresentaram e também com aquilo que a Escritura diz. Então, como que a gente serve? Usando os nossos dons, amando, sendo hospitaleiros, a gente já viu tudo isso, usando os recursos que Deus nos concede, falei disso também ali no meio de alguma explicação, e existem alguns, eu coloquei aqui, mas dois meios pelos quais nós podemos servir. O primeiro deles nos envolvendo é o último, é conhecendo os nossos irmãos. Olha só o que Paulo diz em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, verso 14. Ele diz assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então ele está dizendo que a forma pela qual nós servimos uns aos outros não é de qualquer jeito. Eu preciso conhecer o meu irmão para saber se ele se enquadra
nos fracos, nos insubmissos ou nos desanimados. Porque a depender de onde ele se enquadra, eu preciso ir lá e eu preciso aconselhá-lo da forma correta. Ou então eu preciso repreendê-lo da forma correta. Então o serviço, ele não é uma ação que vem do nada, assim, a gente levanta e fala, não, hoje estou olhando fulano ali, tá com a cara meio abatida, e vou lá repreender ele. Por que está triste? Fica feliz, Deus diz que a gente tem que ser feliz e tal. Você nem sabe o que está acontecendo na vida do cara, meu. Então você precisa conhecer os seus irmãos para você poder servir adequadamente os seus irmãos. E como que isso vai ser possível? Se você se envolver na vida dos seus irmãos. Então, Paulo diz de novo lá em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será que você conhece as pessoas que estão ao redor de você? Para você poder servir elas como você deveria? Se você responde não para essa pergunta, você precisa se envolver na vida das pessoas. Você precisa se envolver ao ponto de chorar a dor dessas pessoas, a ponto de sorrir, de se alegrar com as alegrias dessas pessoas. Isso não é fácil. Se envolver não é fácil. Se fosse fácil, Tiago não teria escrito e não nos exortaria a sermos tardios para falar e prontos para ouvir. Ele está dizendo que a gente precisa se envolver e conhecer antes da gente abrir a nossa boca, antes da gente realizar qualquer tipo de ação. E é por isso, e agora para a gente terminar, que quando a gente considera essa função sacerdotal, né, o grande anseio que nós temos é por um sacerdote que realize o seu trabalho adequadamente. É por um sacerdote que conheça as nossas fraquezas, que saiba nos proteger e nos direcionar, nos dirigir no propósito último da nossa vida, que é a santificação, que é aquele dia que nós nos encontraremos com o Senhor, seremos encontrados santos e irrepreensíveis. E aí, esse sacerdote, evidentemente, que é Jesus Cristo. O autor aos Hebreus fala lá no capítulo 5, que ele não é um sacerdote como os outros, que não pode se compadecer das nossas fraquezas, que não conhece as nossas dores, que não se envolve. Ele se envolveu com as nossas dores numa função servil. E aí é por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você voltar no capítulo 2 lá, você vai ver que ele está falando de serviço. Ele diz assim, completem a minha alegria a ponto de pensar a mesma coisa, de serem unidos, de colocar os interesses do próximo acima dos seus próprios interesses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo para a gente. Que se a gente quiser servir adequadamente uns aos outros, a gente precisa olhar para aquilo que Cristo Jesus fez ao vir a esse mundo e se colocar na posição de servos por nós. Essa é a raiz do serviço cristão. E um bônus, e agora sim eu vou terminar, é que ontem eu preguei um texto, preguei Lucas 6, e considerando aquele texto eu achei que ele tinha uma aplicação muito interessante para esse assunto, né? Então hoje eu acrescentei, porque em Lucas 6, Lucas registra uma história em que Jesus está curando o homem de uma mão ressequida, ele tinha uma mão paralisada, né? Então ele pede que o homem estenda a sua mão, e pelo movimento de fé a mão daquele homem é curada. Mas os fariseus, os doutores da lei que ali estavam, eles ficam extremamente escandalizados, porque Jesus havia feito isso no domingo, no sábado na época, né? Mas no dia do Senhor, no dia do descanso, dizendo que na verdade o dia do descanso não era para serviço. Nenhum de vocês disse que enfrenta essa dificuldade, né? Do tipo, no domingo eu não posso trabalhar, porque não posso servir o meu irmão, porque eu estou descansando, né? Mas se você tivesse dito, esse seria um meio de desconstruir esse pensamento. Porque Jesus ali está ensinando que o melhor dia que a gente tem para servir uns aos outros é o dia do Senhor. Não existe dia melhor para a gente exercer misericórdia, para a gente praticar do que o dia do Senhor. E aí, um autor disse algo muito interessante, que eu mencionei ontem, eu quero mencionar e terminar com essa frase. Ele disse assim, o Senhor também nos deu um ótimo dia para o Evangelho, não apenas pregando, mas também praticando por meio de atos amorosos de misericórdia. Então, às vezes você vai chegar no domingo, você vai falar, puxa, domingão, vou para casa, vou almoçar, Coringão vai jogar, vou precisar ver o Timão, né? Então, vou para casa. Mas lembre-se que não existe dia melhor para servir uns aos outros do que o domingo. Então, é isso que servir uns aos outros basicamente significa. Espero que vocês tenham entendido que isso traga edificação ao ponto de vocês exercerem e servirem melhor uns aos outros. Queria saber se alguém tem pergunta, comentário, discordância. Esse é o momento para fazer. Ninguém? Não?
Então, beleza. Então, quer falar, meu irmão, por favor? Lucas 6. Posição. Exatamente. É isso, o que Jesus está ensinando é justamente contrário a esse tipo de posição das pessoas que dizem que o sábado ele ou o dia do descanso, porque é isso que o sábado, Shabat, significa, que ele precisa ser lotado de regrinha do que se pode ou não se pode fazer. Então, Lucas registra duas histórias. Na primeira, Jesus está ensinando o que se pode fazer no sábado, e na segunda, que é a cura, ele está ensinando o que se deve fazer no sábado, que é o serviço, que são as ações de misericórdia, que é o que era o nosso foco aqui. Certo? Legal, bom demais. Gente, então vamos orar para terminar? Eu devolvo a palavra para a Flavinha. Agradecemos-te, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui de consideração da Tua palavra e das implicações dela para a nossa vida. Reconhecemos as dificuldades que enfrentamos, muitas delas dificuldades relacionadas à nossa época, outras dificuldades relacionadas ao nosso próprio coração. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a suplantá-las para que nós sirvamos uns aos outros como Deus quer, como Deus nos ensinou e deseja que nós assim o façamos. Nós te bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de participarmos dessa obra, da obra da redenção, na medida em que nós também somos chamados a proteger os nossos irmãos e caminhar com eles essa jornada até a Nova Jerusalém. Sim, pedimos que o Senhor nos dê graça, que com o poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos capacite, nos abra os olhos, para que nós conheçamos mais as Escrituras, para que nós tenhamos mais disposição de nos envolvermos na vida dos nossos irmãos e assim satisfazer estes mandamentos que o Senhor concede a nós na Escritura Sagrada. Assim, oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigada, Vitor. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família, né? Você e a Elô. Chamaremos mais vezes. Já vou avisando. Gente, então a gente encerrando nosso Projeto Vida de hoje, agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui conosco. Se você entendeu um pouco já do tema, então a gente vai falar um pouco sobre essa questão da missão, né, o nosso serviço, não só aqui, mas também fora da igreja. A gente vai falar um pouco isso nas próximas 2 segundas-feiras. Semana que vem, então, a gente tem mais. Quem vai falar, já vou, para você que está aqui, informação privilegiada. Na próxima segunda, quem vai falar é o reverendo Dario, meu pai. Então, que vai falar um pouco sobre o nosso serviço, né, a nossa missão, onde a gente está. Não só dentro da igreja, então a gente está falando hoje, a gente falou dentro da igreja, né, o servir uns aos outros e, né, pregar o evangelho para os da nossa casa. Agora a gente vai falar um pouco sobre os de fora, mas que a gente não vai tão longe. Na última segunda a gente vai falar um pouco sobre missões transculturais, um pouco sobre
trabalho missionário, né? Então, a gente encerra, a gente vai ter um lanchinho lá embaixo, então participe do nosso lanchinho, a gente sabe, muitos vieram direto, os trabalhadores da MP estão, né, direto do serviço, mas tem comidinha para gente. E a gente vai tirar uma foto, cadê a Maria? Maria, o que nós fazemos? Para onde vamos? Você que manda. Hã? Sim, de todo mundo. Junta aqui onde já está. Então, a gente só junta aqui onde está, assim, ó. Mantém o bolinho e a Maria vai tirar uma foto nossa. E aí a gente desce. Só velharia sentada só.